Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos muito bem. Vamos continuar, né, os meus vídeos de faxina. Lembra que eu falei pra vocês que eu ia fazer algumas aqui em casa? Então, hoje vamos fazer mais uma parte das faxinas que eu tenho, já que eu tenho bastante coisa pra fazer. E eu vou começar limpando aqui o meu puff. Como é para apoiar os pés, né? Querendo ou não, ele suja com mais frequência. A tampa dele, as laterais estão limpas, mas a tampa dá para notar que ela já tá com uma tonalidade de cor diferente. Ó, não sei se vai dar para vocês verem. Esse puff aqui, ele não é só para apoiar os pés, né? Ele é um baú também, onde o André guarda alguns dos brinquedos dele, né? Das pelúcias. E a tampa de apoiar os pés, ela já tá mais sujinha. Então, eu vou aproveitar que tem um pouco de sol hoje e vou fazer uma limpeza com uma extratora, uma limpa carpetes, estofados, essas coisas que chegou aqui pra mim. Então, eu vou testar ela junto com vocês para nós saber se vale a pena ou não, né? Já era para eu ter feito essa limpeza aqui, mas como o tempo aqui não está dos melhores nessa época, então eu fui adiando e aí, né, teve outros imprevistos, enfim. Ó, ela vem, a caixa é bem bonita, ela não é muito leve, né, significa que não é um material ruim. Então, ela limpa carpetes e estofados, né. Aí eu vou testar aqui na tampa do puff. E aí, quando o tempo começar a esquentar aqui, eu preciso limpar todos os meus tapetes, que aqui eu não consigo levar para fora para lavar, né? E também os colchões. Mas isso só realmente quando mudar a estação, que daí vai ficar calor e seca no mesmo dia. Aqui é o manual de instruções que eu vou ter que ler. É compacta do jeito que eu preciso e que eu gosto, né? Porque agora eu nem tenho tanto espaço. Aqui são os bicos. A escovinha, né? Onde esfrega e onde suga a água, eu acho, né? Tem que testar para saber se é isso mesmo. Aqui tem outra ponta. Aquela ali esfrega e essa aqui aspira a água. Ó. Quem lembra da que eu tinha no Brasil que era grande? Eu adorava. Então agora eu já tenho uma menor que vai funcionar super bem pra mim agora. Ela é bem legal. E aqui vai a água limpa. Aqui sai a água suja. E também já veio o sabão, né? Que é essas máquinas, você sabe que elas são específicas para usar com os sabões que as próprias fabricantes indicam ou elas mesmas produzem. Então, já veio com o sabão. E com o medidor, né? Eu vou dar uma olhadinha no manual para ver como é que ela funciona e já volto para nós testar, né? Que eu tô bem ansiosa, bem curiosa para testar, ver se ela é boa, se produz muito barulho, se limpa bem, se não vai deixar isso aqui muito molhado, porque agora nesse período do ano não convém para mim, né? Que fique muito molhado. Ela é leve, parecia pesado na caixa, mas é por causa das caixas. É leve, o fio não é curto, o fio é longo. Agora, deixa eu achar a língua que eu entendo aqui. Já li as instruções, é bem simples, né? Também já li como é que eu vou diluir o detergente, né? E vamos fazer isso então, né? Aí agora eu pego aqui
que tem dois, né? O de água suja e o de água limpa. Aí eu vou colocar a quantidade de água que eu preciso, a quantidade de sabão, já que eu só vou limpar a tampa aqui, então não precisa ser eu encher, né? Só um pouquinho. Bom, eu peguei aqui o reservatório de água limpa. Aí tem esse tapo aqui que ele vem separado, não vem junto aqui. Aí vou colocar água para cada 1,5 litro de água, vai 50 ml do produto aqui, do detergente. Esses detergentes normalmente tem a válvula de segurança. Se para 1,5 litro vai 50, então para esse aqui eu vou usar só 10, porque também nem tá sujo, né? Aí eu pego essa tampinha aqui e fecho. Fecho porque daí agora lá eu vou virar isso aqui. Então ela não pode derramar água, né? Porque se eu não colocasse essa válvula aqui, como é que eu vou encaixar o reservatório? Aí pede para agitar, é claro, para fazer o detergente se dissolver com a água. Deixa eu fechar aqui esse meu detergente antes que derrame. E vamos lá lavar. Pronto, travou. Agora eu vou ligar na luz. Pronto, conectado lá. Aí aqui eu coloco o bico. Acho que é melhor lavar aqui, porque lá na sala vai molhar meu tapete. E aí eu não quero que molhe. Agora eu vou colocar água limpa para enxaguar, né? Bom, eu coloquei o produto ali na água, mas não necessariamente você precisa colocar. Você pode colocar num borrifador, borrifar primeiro, deixar agir e daí só usa esse aqui para enxaguar e já tirar a água suja. E agora eu vou enxaguar, né? Passar uma água limpa aqui e vou trocar o bico para testar aquele bico lá, mas esse aqui suga bem a água e aí vamos ver, né? O quanto de sujeira saiu daqui. É pequenininho, mas é muito bom. Ficou bem limpinho, não fica molhado demais, né? É normal, que nem uma extratora tem que ser. Jogar água, mas também puxar. Então já não sai mais né, muita água. Mal, ó, passo minha mão, pressiono aqui e não sai molhado. Então tá perfeito. Agora eu vou colocar lá perto do meu aquecedor para que seque, né? Agora vamos ver a cor da água. Acho que tá dando para vocês verem a cor da água, ó. Nossa, tô bem surpresa, porque como é um equipamento pequeno, de pequeno porte, eu não imaginava que era tão potente, mas é. Então, tô super contente. Por enquanto, não tem nada contra, a não ser que eu acho que o fio de alimentação podia ser mais longo. Acho que 1 metro a mais seria perfeito. Mas tudo bem, né? São pequenos detalhes. Mas de resto, tô bem surpresa com com essa mini maquininha, digamos assim, com a potência dela, porque olha a sujeira que saiu só da tampa do puff. Imagina quando eu for lavar os meus tapetes de verdade, que vai ser ali primavera, começo do verão, que é a época que dá para lavar, porque daí eu posso colocar fora para secar. Agora não tem condições de lavar, porque eu não tenho onde colocar secar. Que nem a tampa do puff eu coloco perto do aquecedor,
Quando é final do dia de hoje ou amanhã, ele tá seco. Mas os tapetes eu não posso fazer isso. Aqui tem um medidor que ele vai subindo, né? Aqui, acho que vocês conseguem ver esse negocinho branco aqui dentro. Ele vai subindo aonde chega no máximo aqui, que é onde você tem que jogar fora, né? Como ele é pequeno, então não tem um balde muito grande, né, onde armazena água suja. Mas, bom, acho que não preciso nem falar, né? Dá pra ver. Então, vale super a pena. Super indico para vocês. Vou deixar o link do produto na descrição. E também vou deixar aqui no QR Code para quem quiser comprar. Vale o investimento. Para quem quiser conhecer, adquirir, eu acho que para nós, dona de casa, investimento em equipamentos que te ajudem a manter as coisas limpas sem precisar gastar dinheiro para mandar fazer, tipo, mandar lavar sofá. Tem um transtorno de receber pessoas em casa, e às vezes você trabalha, não pode vir naquele horário. Lavar tapete. Leva o tapete na lavanderia, busca o tapete na lavanderia, sem falar que custa, né? Tem o custo tanto do transporte quanto da lavagem. Então, acho que esses tipo de equipamento valem super a pena. Outra coisa que eu achei que podia ser é o cabo, né, mais longo, digamos, quando eu for lavar os tapetes, eu vou ter que lavar agachada. Ele não tem aquele cabo longo para você poder ficar em pé, né, com a postura correta, para sugar a água que nem a minha antiga. Mas tudo bem, né? Por ser algo pequeno, então, né, não vai ser como um mais profissional. Então é portátil, né? Não posso exigir demais. Mas acho que pra mim vai super funcionar, né? Tirando esses 2 pontos que eu fiquei meio assim. Mas tirando isso, não tem nada de reclamar, né? Muito pelo contrário. Super deu certo, limpou o que eu preciso. Vou limpar a poltrona, vou limpar o nosso sofá. Eu tenho a minha cadeira ali do escritório para limpar. Mas são coisas que eu vou fazer mais para frente quando realmente for período, né? Primavera, verão, que aí é quente e seca, né? Lavo de manhã, de tarde já tá tudo seco. E os tapetes também. Agora eu tô bem curiosa para saber como é que estão os meus tapetes, principalmente esse aqui do corredor, que é onde a gente mais caminha, né? Agora eu vou lá descartar a água. Também o método de limpeza aqui é super fácil, descarta a água, enxagoa e recoloca de volta. Dei uma pausa, né, pra ir buscar os meus filhotes na escola, que hoje os dois ficaram até mais tarde. A cozinha tá um caos, né? Tem coisa arada aqui. Tem o almoço que, como os meninos... o André não, né? O André almoça na escola. O Pietro, quando ele fica na escola, ele leva um sanduíche a mais para ele comer. Então, eu já deixei aqui, que agora eles chegaram, estão tomando banho. Depois eles vêm e esquentam a comida para eles comer. E aí, sim, já lavo as panelas. Aqui tem um caldinho com um pedaço de coxa de peru da minha amada vizinha, né, Maria, que ela fez a mais dela, me deu. Aqui um salame, esse aqui é um pedaço de salame, né? E aqui tem... eu lembro em italiano, mas não lembro em português. Berinjela. Ela fez também a berinjela e daí me deu um pouco para eu comer depois. Então, deixo aqui, que mais tarde eu como. O que eu vou fazer agora? Continuar, né, meus afazeres de casa que eu ainda não acabei. Eu amassei pão, agora eu vou colocar o pão na forma, que já devia ter colocado, mas não deu tempo. E vou organizar aqui e vou continuar organizando a casa e vocês vão acompanhar, é claro. Aí quando eu faço pão, que nem hoje eu fiz um pão integral, mas não de sovar, aí eu coloco... Então, para não colar no fundo da assadeira, eu coloco um papel manteiga. Aí eu vou pegar farinha integral, que é um pão integral que eu fiz. Coloco um pouquinho no fundo aqui, por mais que eu tenha colocado papel manteiga. E aí eu vou pegar a mesma farinha e vou colocar na lateral aqui do meu pão. O bom é semolina, mas eu não tenho mais semolina para fazer isso aqui. Esse é um pão sem sova, né? Você não fica sovando a massa. Eu até não gravei fazendo né, o início do pão, porque eu tava com pressa
Mas aí, se vocês quiserem, a próxima vez que eu fizer, eu gravo. Aí, como é uma massa delicada, com pouca sova, aí eu coloco a farinha, pego uma colher de silicone e venho soltando aqui. Porque eu não quero que esse pão desande totalmente. Ele vai diminuir, claro, mas só um pouquinho. É só para soltar das bordas aqui da minha bacia. Aí eu venho e coloco ele delicadamente aqui dentro da forma. Ok, não mexo mais. Vou, sim, deixar o forno morninho e vou colocar lá dentro para que ele cresça de novo, dobre de volume de novo, para daí eu assar. Já que eu estou mexendo com pão e coisa e tem que esperar ele crescer para assar, eu vou aproveitar e vou fazer um bolo de cenoura, aquele tradicional, né? Assim eu já tenho para amanhã bolo e pão fresco. Então, descasquei uma cenoura média. Vou colocar 3 ovos. Meia xícara de óleo. Aí aqui tem uma xícara de açúcar. E agora eu bato esses ingredientes, né? Até ficar bem clarinho. Aí o meu liquidificador, ele bate sozinho, quando dá 2 minutos ele desliga. Então é bem legal, porque você não precisa ficar controlando, né? Ah, eu preciso bater por 2 minutos. Não, o meu ele desliga em 2 minutos e bate super bem. E aqui eu vou colocar o restante dos ingredientes, né? Que é a farinha. Aí eu peneiro uma xícara primeiro, misturo aqui bem para ela não empelotar. Depois peneiro outra xícara. Ok, misturei. Aqui eu vou colocar um pouquinho de sal, uma pitada de sal. Eu gosto de adicionar sal às receitas, porque elas intensificam o sabor dos ingredientes. Então, tudo eu coloco sal. Eu não colocava antes, né? Mas eu aprendi. Outra coisa também que eu coloco, uma pitadinha de bicarbonato. Sabemos que bicarbonato faz muito bem para nossa saúde. E nos bolos ele ajuda a intensificar as cores, digamos. Que nem eu tô fazendo um bolo de cenoura, então ele vai ficar mais alaranjado, mais amarelo. Se for de chocolate, ele deixa o chocolate mais intenso. Pelo menos foi isso que eu aprendi, né? E aqui é o meu fermento, que eu peneiro também, porque se eu colocar ele direto no bolo, ele tem pedrinhas, ó. E aí todas não vou conseguir desmanchar essas pedrinhas no bolo. Aí coloco aqui, ó, papel manteiga no fundo da forma. É só mesmo porque eu não quero que ele grude, né? O forno já pré-aqueceu. E agora eu levo para assar por meia hora a 180 graus. Agora vou organizar minha bagunça, lavar essas coisas aqui que eu usei.
esquentar a comidinha para os meus filhotes, que eles já tomaram banho. I got this picture in my closet. It's gathering dust right now, and the edges have been folded once or twice. It doesn't look the same no more, 'cause the sun has made it pale. I used to have it hanging on my wall some time ago. A picture of you. You're standing by that window, playing your guitar. And if I close my eyes, I can almost hear your song. A picture of you. A picture of you. And I remember every day that I spent with you. The look you had upon your face when I said goodbye. I don't know why I let you go, but I was young and dumb, and all that I have left from that time is a picture of you. I could talk to you for hours, and we stay up all night. And when morning came, we'd make breakfast in bed. I don't know why I threw away what we had. What's wrong with me? I don't know why I threw it all away. And I remember every day that I spent with you. The look you had upon your face when I said goodbye. Eu tô testando um novo método de lavar louça. Eu tô lavando a louça com bicarbonato e vinagre. Em vez de eu colocar o sabão líquido que vem, né, que a gente compra para lavar louça, ou então pastilhas, que eu já usei também pastilhas, já tô, ultimamente tava usando o líquido, mas sabemos que ali não tem produtos tão saudáveis para nós. E aí eu tô testando métodos biológicos de lavar a louça na máquina. Bicarbonato e vinagre. Limpa, sim, ficam bem limpinhas, não ficam manchadas, não fica com vestígios de gordura, né? Porque o vinagre desengordura e o bicarbonato também. Só que uma coisa que eu percebi é que deixou esse pote aqui fosco. Então, eu não sei se é por causa do bicarbonato. Eu vou lavar ele tá bem limpinho, não tem gordura, não tem nada. Eu vou lavar ele de novo na mão para ver se ele volta a ficar brilhante, porque os meus potes não são foscos. Esse detalhe que eu notei hoje. Caso contrário, eu raramente coloco potes na lava-louça, até porque eu quase não uso pote, né? Esse ali eu acho que tinha o que dentro? Ah, um restinho de polenta. Então, eu não coloco mais daí os plásticos. As panelas, normalmente, eu já cozinho e já lavo, porque elas ocupam muito espaço na lava-louça. Então, eu tô lavando as louças mesmo, né? Aquelas aquelas que são mais chatinhas de lavar e que suja mais. Já terminaram? Sai. Tá. Agora eu vou dar um restinho de tiramisu que eu tinha feito, que tá aqui. Assim, eles já comem, eu já lavo esse bowl também. Eu vou continuar testando lava-louça com bicarbonato e vinagre. É a segunda vez que eu lavo e eu gostei bastante do resultado. O que é mais importante pra mim é que a louça saia limpa e que não, né,
não tenha vestígio de gordura, não tenha restos de, digamos, resíduos grudados ou a louça fosca. Não, ela sai bem brilhante, só os potes mesmo que ficaram fosco. Ó, acabei de lavar a louça, secar tudo e guardar, mas já tem mais coisa aqui pra lavar. Como são coisas grandes, então eu já vou lavar tudo na mão. E agora eu vou colocar a cobertura do bolo cozinhar, enquanto eu lavo ali, aí esse aqui fica pronto, que ele cozinha sozinho. E aí pro bolo esfriar mais rápido e não ficar com gosto de forma, que eu não gosto. Ai, tá quente ainda. Normalmente eu solto aqui. E coloco ele em cima da grade para terminar de secar, de esfriar. Assim não fica, não cria umidade embaixo, porque eu tirei antes. Essa aqui nem sujou. Sujou só aquele aro ali. E para cobertura, eu vou fazer uma cobertura bem tradicional, que a minha mãe fazia e que eu gosto de fazer, que nada mais é do que uma colher de cacau. Eu tô usando cacau puro, 1,5 colher eu vou colocar. Aí, como é cacau, ele não tem açúcar, então eu vou colocar 1 colher de açúcar. Eu tô usando açúcar demerara, vou colocar 1,5 colher de açúcar demerara, uma meia colher de manteiga, uma pitada de sal e leite, uma meia xícara de leite. Eu nunca meço, né? Eu coloco a olho mesmo. E aí eu vou cozinhar em fogo baixo até reduzir. No começo aqui eu dou uma misturada, né? Mexo para que os ingredientes se misturem, mas depois vai cozinhando sozinho. Aí eu mexo a cada de tempos em tempos, eu venho dar uma olhadinha. E aí, se precisa, eu mexo. Só cuidar para não queimar e daqui a pouquinho tá pronto. Ai, como vocês podem ver, aqui já escureceu. Então, a cobertura ali já ficou pronta. Peguei o prato aqui. Os meus bolos não ficam tão altos porque as minhas formas são grandes e eu faço menos massa, que assim come tudo rápido, né? Senão, se eu faço o bolo muito alto, dura aí uns 2 dias, 3, e aí já fica velho. Então, normalmente eu faço bolos pequenos para comer no máximo estourando em 2 dias. Essa cobertura pra mim tem gostinho de infância. Era a cobertura que minha mãe fazia nos bolos de chocolate. Porque leite condensado era raro quando se comprava. Então, era sempre essa cobertura que minha mãe fazia para os bolos de chocolate. Então, tem muito gostinho de infância pra mim. E sem falar que é barato de fazer, né? Vocês querem saber, provavelmente vão ficar na dúvida sobre o ponto. O ponto é quando você passa a colher no fundo do copo, aqui no caso eu fiz, ou de uma panela, e fica aquele caminho, sabe? Ele escorre mais devagar. Porque senão aqui, se você colocar muito líquido, ele vai desandar tudo e vai acabar caindo tudo no prato. Vocês podem ver que o meu ficou tudo em cima do bolo. E ele ainda tá quente, então quando esfriar ele vai ficar um pouquinho mais firme. Aí aqui, né, dá pra acabar com colocar granulado, coisa, mas eu não tenho, então fica só assim mesmo. O pão também tá quase assado. Então vocês vão ver ainda nesse vídeo. Aqui, mais as louças que eu lavei, né, os bowls que os meninos tinham comido. Eu não quis colocar na máquina, porque como eu acabei de esvaziar a máquina, então isso aqui vai ficar dentro da máquina até amanhã. Achei melhor lavar na mão. Aí esse aqui eu vou deixar de molho, depois eu lavo ele. Aqui na mesa tem a minha assadeira, essa aqui que é do forno, e normalmente eu deixo pão, que nem panetones, que é um panetone, um mini panetone que a Maria me deu, porque ela comeu só uma fatia e não comeu mais, e ela quase não come doce. E é um panetone artesanal integral. Aí ela me deu hoje e tá aqui
Aí hoje ou amanhã, hoje não, né? Mas amanhã ou depois a gente come. A lancheira a bolsinha que o Pietro leva o lanche dele pra escola, então já lavei as lancheiras, tudo. Esse aqui é só guardar. E passar um paninho. E eu quero fazer um cafezinho pra mim, né? Quero comer um pedacinho de bolo. Esse vai ser, digamos, minha última refeição do dia. Um pedacinho de bolo com uma xícara de café. Eu nem tô com fome, mas é só mesmo pra não ficar... Que hora que eu comi? Meio-dia. Só meio-dia. Eu fui na Maria, que ela me chamou pra ir lá, pra buscar o panetone, e eu tomei um café com ela, né? Que normalmente quando eu vou lá ela me oferece café, eu tomo café com ela, pra não dizer não, né? Enfim, não comi mais nada e agora nem tô com fome, então vou comer alguma coisinha e depois não como mais nada. Já preparei meu café. Ok? Adoro um cafezinho no final do dia. Já tirei o pão do forno e coloquei do mesmo jeito aqui em cima da grelha pra esfriar e não criar umidade embaixo. E agora eu vou cortar um pedacinho do bolo, né? Pra nós ver como é que ficou por dentro. Deixa eu virar melhor a câmera aqui pra ter um ângulo melhor. Pode ver que a cobertura ela não escorre. E é fácil de acertar o ponto, não tem erro. Ó, olha só, bolinho de cenoura com cobertura de chocolate que lembra a minha infância. Agora eu vou comer esse pedacinho, comer o café e depois eu volto. Ah, a tampa do puff já secou, então vamos ver o resultado final, né? Com ele seco, que bom que já secou, que assim a gente já vê junto como é que ficou o resultado. Espero que vocês consigam ver, porque aqui em casa, a minha casa não foi feita para gravar vídeo de noite, porque as luzes são sempre mais baixas, mais fracas, mas vamos ver se vai dar para ver. E também os... Ai, não vou lembrar em português como é que é. Enfim, os contenitores ali, os baldinhos, onde coloca água limpa e água suja, já estão secos também. E aí eu vou remontar para guardar a minha mini extratora que eu amei. Tirando ali, né, a única coisa que nem eu falei, a única coisa que pesou um pouquinho, que para ser 100% perfeito, falta né, ali onde você pressiona, ser um pouco mais longo, porque quando eu for lavar os tapetes, que vocês vão ver, eu vou ter que lavar agachada, então eu não consigo lavar em pé. Mas tudo bem, né? Esse é o único defeito, porque demais é perfeito. Vou comer, daqui a pouco eu volto. Gente, voltei, porque eu sei que vocês vão me pedir, Gra, você não cortou o pão pra nós ver como é que ele ficou por dentro. Tá meio quentinho ainda, mas eu vou cortar ele pra mostrar pra vocês como é que fica por dentro. Deixa eu tirar primeiro esse papel aqui. Já tirei o papel e agora vamos cortar. Eu vou cortar aqui a pontinha, porque eu quero cortar esse pão assim, para eu poder fazer sanduíche. Crocante ficou. Cheiroso também. Macio, ó. Como fica macio. E esse pão é um pão 100% integral. Aqui não tem adição de farinha branca normal. É 100% farinha integral. Então, o pão 100% integral, ele não vai crescer, ele ficar enorme, o que é feito de farinha 100% integral. E o cheiro do pão integral é outro. Não é o mesmo cheiro do pão branco. Ai, é maravilhoso. E eu vou ter que comer esse pedacinho, né? Eu vou pegar manteiga. Eu tenho outra manteiga ali, mas eu gosto dessa, que é a manteiga aquela mais pura, que ela tem... Ai, aquele cheirinho maravilhoso de manteiga, sabe? Aquela manteiga quando ela é pura, que ela tem aquele cheirinho... Um cheiro único de manteiga pura. Quem já sentiu sabe do que eu tô falando.
Maravilhoso. Sem comentários, o pão ficou perfeito. Não vou comer mais, né? Porque já é tarde. É 6 horas agora. Mas pra mim já é tarde, porque é o meu tempo estourando que eu como a última refeição, né? 6 horas. Então, vou comer só esse pedacinho e não vou comer mais. Eu sei que vocês vão ficar na dúvida de como é que eu fiz o pão, que nem eu falei. Eu não gravei como é que eu fiz, mas nos próximos vídeos que eu for fazer pão de novo, eu gravo. Mas o que vocês vão precisar para fazer esse pão? Farinha 100% integral, água, fermento, né, que é o levitante, açúcar, um pouquinho de açúcar para ativar o fermento, sal. Só 5 ingredientes. Porque eu faço um outro tipo de pão integral, que aí eu coloco grãos e que vai gordura, mas nesse não. Esse aqui fica com aquele gosto, com aquele cheiro de pão de fermentação longa. E ele não foi fermentação longa, ele ficou fermentando umas 4 horas só. Quando eu faço de fermentação longa, que é de um dia para o outro, que faz tempinho que eu não faço também, é quase esse mesmo processo, só que a redução do fermento é alta. Você não pode colocar um sachê inteiro porque ele vai fermentar lento, né? Então tem que ser meio. Mas também, se vocês quiserem o próximo pão de fermentação longa que eu fizer, eu compartilho com vocês. E agora vamos ver o resultado da tampa do puff, né? Que já tá seco. Só que vamos lá na sala que lá é um pouco mais claro. É aquilo que eu falei, né? Minha casa não tem luz apropriada para gravar de noite. Mas a tampa está igualzinho o puff. No próximo vídeo que vai ser que eu gravar, que vai ser de dia, vai estar dia, eu mostro para vocês como é que ficou o resultado final com a luz do dia. Então, hoje, infelizmente, é isso que eu consigo mostrar para vocês. Mas ficou limpinho. E é isso que eu preciso, que limpe, né? Que deixe tudo limpinho. Não estamos 100% seco, né? Aqui, porque o André veio aqui e abriu a torneira. Mas eu vou secar com esse paninho que tá seco. É claro que aqui dentro eu não consigo secar, porque ele só tem esse buraquinho ali. Aí aqui fecha, né? Essa rosca. Quando vai encher de água, abre, enche, né? O máximo tem o nível aqui, cadê? Aqui, ó, máximo. Enche até ali, se for preciso, né? Senão coloca menos. Põe essa rosquinha aqui. Deixa eu ver se estão conseguindo ver. E aí, não é desse lado, é desse lado aqui, ó. Tem um encaixe que eu vou secar também. Aí encaixa, tem um tipo como se fosse uma agulhinha que entra dentro dessa válvula aqui. A gente faz que solte a água, né? E desse lado vai esse que é o que armazena a água suja. Aí aqui aquele que tem a escovinha e também puxa água, que eu usei para esfregar. A escova não é dura, ela é bem macia, mas não tão macia também a ponto de não limpar. E se, digamos, se for algo que tá bem sujo, um tapete bem sujo, aí passa o produto antes, deixa agir um pouquinho, esfrega com uma vassoura ou com uma outra escova e depois passa essa aqui, para tirar todos os resíduos. Agora, esse aqui é o que suga a água de verdade, que nem vocês viram. Então, essa ferramenta aqui é super importante para puxar todo o resto da água que fica no que for lavar, sofá, tapete, o que for, né, cadeira. Aí ele puxa bem a água, porque se ficar água dentro da espuma, vai feder, né? A gente sabe que fede. Coisas que eu achei legais também na hora de guardar. Ele, aqui embaixo, você consegue rolar a mangueira, ó. E aí vem com essa peça aqui, onde você encaixa nele e trava aqui, ó. Então, a mangueira não fica caindo, se enroscando, que é algo chato.
Aí o fio vem com velcro, que eu enrolei e enganchei aqui, que nem ó, tô descobrindo. Aqui tem encaixe para um, talvez seja para esse que é maior, ó. Aí o fio eu posso deixar solto, e esse aqui eu posso deixar no bico aqui, vamos ver se dá certo. Porque senão também essas pecinhas aqui, é ruim que fique solta, então ó, tem o encaixe, né, como é a primeira vez que eu tô usando, então eu tô descobrindo também. Então, um fica grudadinho aqui, e o outro fica aqui, ó, conectada na mangueira. E o fio, né, dá pra deixar aqui, e aí pronto, agora é só guardar no armário. Gostei, tô bem contente com a minha nova aquisição. Aí, que nem eu falei, eu vou deixar o link na descrição, vou deixar também o site da empresa, se vocês tiverem interesse em conhecer os outros produtos, né, que são vários, mas adorei, vale a pena e eu super indico. Agora eu vou me despedir de vocês, vou encerrar por aqui, mas eu vou continuar ainda, vou finalizar a cozinha, guardar aquelas louças que já estão secas, organizar a mesa aqui que tem umas baguncinhas. E o pão eu coloquei de novo aqui na minha grade para que ele termine de esfriar e não junte umidade embaixo. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar em mais um vídeo de rotinas de dona de casa, né? Limpando, cozinhando, arrumando, enfim. A vida de dona de casa é essa, é uma, né, função sem fim, digamos assim. Devagarinho eu vou adquirindo de novo os equipamentos que eu tinha lá no Brasil, que me ajudavam muito na limpeza da nossa casa, e vou compartilhando com vocês, e são equipamentos diferentes dos que eu já tive, e assim eu vou podendo dizer, vale a pena, não vale a pena, o que que eu gostei, o que que eu não gostei, o que que podia ser melhor. É aquela coisa, né? Dona de casa tem que trocar a opinião, porque senão é um dinheiro que a gente investe e que depois não tem retorno. Volto em breve com mais vídeos de organização e limpeza e novidades. Teremos novidades nesse apartamento muito em breve. Talvez começaremos amanhã, mas é claro, né? Vocês vão ver aí no próximo vídeo ou no próximo, né? Mas em breve vocês vão ver mais uma pequena modificação que nós vamos fazer aqui em casa, que eu acho que vai ficar bem bacana. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e nos vemos em breve.